Muito boa tarde, bem-vindos ao meu curso virtual de História da América. Eu sou o professor Rafael Ruiz e estou com vocês hoje para continuar a nossa oitava aula sobre outras Américas. Hoje será a parte 2 sobre precisamente a América Britânica. Eu queria começar fazendo referência à obra de Leandro Carnal, né? História dos Estados Unidos, que pode ser um bom livro de texto, é um livro de divulgação, mas está muito bem escrito, com uma documentação mais do que suficiente para comprovar muitas das afirmações que são feitas, muitas das quais vão um pouco na contramão da historiografia tradicional, da historiografia dominante. E esse é um aspecto que me parece interessante colocar logo já no começo, ao falar da colonização britânica. Como se sabe, né, normalmente, já me referi várias vezes, se faz referência às colônias de povoamento e colônias de exploração. As colônias de povoamento são as da América Britânica, em que os peregrinos, por motivos religiosos, fugindo da Inglaterra, vieram para cá os puritanos, né? E então eles não tinham uma outra opção a não ser povoar o território, porque era aqui que eles iam ficar, e então aí eles se entregaram, deram tudo, e fizeram tudo de bom, e por isso que os Estados Unidos é tudo de bom que há daí, inclusive McDonald's, né? A colônia de povoamento vamos dizer assim, o que de melhor aconteceu na América. A colônia de exploração é o que de pior aconteceu na América, por isso que o Brasil dá errado, por isso que a América Latina é essa coisa que está aí, né? Porque os que vinham para cá eram os degradados, eram os párias, eram os criminosos, e então ficavam aqui, mas não faziam nada, ou então os que vinham aqui e eram inocentes, não tinham culpas lá, eles pegavam tudo, voltavam para lá, desculpem, exploravam a terra, espoliavam tudo e levavam embora. E por isso que está tudo errado aqui. É uma forma simplória, né, de explicar uma diferença de colonização, né? Vou tentar explicar que na América Britânica houve 3 fases de colonização, 2 das quais, as 2 primeiras, quase um século, né, estão simplesmente canceladas pela historiografia norte-americana e pela historiografia inglesa, né? Mas elas existiam. E não é propriamente uma colônia de povoamento. Como é que começa essa primeira fase? Estamos falando dos anos 1570, 1580. Elizabeth está ao Reino Unido, a Inglaterra está em plena época elizabetana. Shakespeare está com tudo. Filipe II, na Espanha, está inclusive tentando uma aproximação matrimonial depois de uma guerra, né, da famosa Invencível Armada que lutou contra a Inglaterra e perdeu, né? Tudo isso se passa nesse momento, né? A armada inglesa é extremamente forte e extremamente poderosa e ganha e derruba a armada espanhola, que até aquele momento seria a vitoriosa, que era o Império Espanhol. Há 2 grandes piratas, né, que são os que começam a colonização, né, com Carta de Corso. Né? Carta de Corso, como vocês imaginam que saibam, eram as cartas que eram dadas pelos reis, principalmente a rainha Elizabeth e o rei da França, né, davam as suas cartas de corsos para os seus piratas, para eles poderem navegar à vontade, vamos chamar assim, no mar oceano, né, e assaltar principalmente os navios espanhóis ou portugueses, né, e expoliar e despojar e tirar toda a sua riqueza, deixavam uma parte pequena com a coroa e a outra ficava com eles e distribuíam entre seus piratas. Essa era a carta de corso, era uma espécie de assaltante profissional com uma concessão feita pela coroa. Muito bem, temos 2 grandes piratas na Inglaterra. Francis Drake, né, que vai ser nomeado cavaleiro, né, por Elizabeth, pela rainha Elizabeth, e Walter Raleigh,
que vai ser nomeado Sir, né? O Reino Unido não deixa de ser um reino curioso para esses efeitos, né? Quer dizer, os lords e os sirs do Reino Unido estão bem distribuídos, né? Não só temos a aristocracia, como temos, por exemplo, o Sean Connery, né? Que também é Sir, temos Mick Jagger, que também é Sir, temos os Beatles, que também é Sir, e temos o pirata Walter Raleigh, que também é Sir, né? Vou ler para vocês o que diz Leandro Carnal sobre o assunto. Isso aqui é a cédula de doação que foi dada pela rainha Elizabeth para Walter Raleigh. Walter Raleigh poderá apropriar-se de todo o solo dessas terras, territórios e regiões por descobrir e possuir, como antes se disse, assim como todas as cidades, castelos, vilas, vilarejos e demais lugares dos mesmos, com os direitos, regalias, franquias e jurisdições, tanto marítimas como outras, nas ditas terras, ou regiões, ou mares adjuntos, para utilizá-los com plenos poderes, para dispor deles em todo ou em parte, livremente ou de outro modo, de acordo com os ordenamentos das leis da Inglaterra, reservando sempre para nós, nossos herdeiros e sucessores, para atender qualquer tipo de serviço, tarefa ou necessidade, a quinta parte de todo o mineral, ouro ou prata que venha a se obter lá. 25 de março de 1585, Elizabeth Rainha. É interessante, né? Não sei se vocês descobrem aqui muitas diferenças com relação à carta de doação, a bula de doação do Papa Alexandre VI para os reis de Castela e Leão. Claro, há uma diferença grande e importante. É a rainha e não é o Papa. Mas a questão é a mesma. De quem que é essa terra? É da Inglaterra? É do Walter Raleigh? Aqui está sendo dada para o Walter Raleigh. E o único que a rainha está reservando é o famoso quinto real, né? Acontece o seguinte, Walter Raleigh não tinha a mínima intenção, né, de povoar, porque era um pirata. O que tinha intenção era de ganhar dinheiro, de espoliar tudo aquilo e de dar-se bem. Não se deu bem. De fato, essa política, né, não funcionou. Não funcionou. E vai ter um segundo momento, que começa em 1600, por volta de 1600, e que vai mais ou menos até 1625, né? Que é o momento em que também estão sendo criadas as companhias das Índias Orientais e Ocidentais na Holanda, né? É importante vocês terem em conta um pouco o mapa mundi, né? Um pouco uma visão global, né? Nós temos o Império Espanhol, que está junto com o Império Português. Esse império está em guerra, né, com os Países Baixos, porque os Países Baixos, de época anterior, por causa do Sacro Império Romano Germânico, agora ficaria muito complicado explicar tudo isso, os Países Baixos estavam sob o Império Espanhol. E a Casa da Holanda, a província da Holanda, eram 12 províncias, os Países Baixos chamavam-se as Províncias Unidas, era o nome que tinha naquele momento, né? Eram 12 províncias. A província da Holanda começa uma guerra de independência com relação ao Império Espanhol. E a estratégia é através de fundação de duas grandes companhias, companhias de sociedades anônimas, né, companhias econômicas, companhias comerciais, né, para explorar e para comerciar e para colonizar e as terras novas, e os holandeses vão se colocar estrategicamente nos pontos nevrálgicos da rota do comércio da Espanha e de Portugal. E vocês verificam, os portugueses, os holandeses, as Províncias Unidas vão ficar em Curaçao, né, que é nas Antilhas, que está no meio da rota, onde se coloca, por onde passa a grande armada que vem do Peru, né, pela América Central, e vai em direção para Sevilha, né, ou em direção para Lisboa, né? Então, as Províncias Unidas ficam lá em Curaçao. Também vão colocar
vão colocar um bastião, né, na cidade do Cabo, Cape Town, lá embaixo na África do Sul, que era por onde tinha que passar os navios da rota portuguesa em direção à Índia, né? Também vai ficar na Indonésia, perto, né, das ilhas Filipinas, né? Então, estrategicamente, a Holanda está se organizando para desmontar o comércio do Império Espanhol. Simultaneamente, também está entrando em guerra, muitas vezes, com a Inglaterra. A Inglaterra também está, vamos dizer assim, colocando as manguinhas de fora, né? A Espanha perdeu a guerra, né? A Armada Espanhola, a invencível Armada, perdeu a guerra, né, com a Armada Inglesa, e essa Armada tem muita força, armada, os navios ingleses têm muita força, também econômica, também comercial. Então, é esse segundo momento em que há duas grandes empresas inglesas, que são as primeiras sociedades anônimas que se criam no mundo, né, às quais se dá o nome de Virgínia, em consideração e em honra da rainha Elizabeth, que nunca casou, que nunca teve filhos, e que foi considerada de virgem, né? Então, a Virgínia vai ser o nome da sociedade, né? Vai ter duas sociedades virgínias, Virgínia Plymouth e Virgínia London. Elas vão ser umas sociedades anônimas que pretendem a colonização da América, e por isso que vai começar na Virgínia, no que vai ser depois o estado da Virgínia. Leio aqui também o que fala com relação a isso o texto do Karnal. A cédula de concessão da Virgínia Londres, não, Virgínia London, conduzirá, né, ao seu devido tempo, aos infiéis e selvagens habitantes desta terra até a civilização humana e um governo estabelecido e tranquilo. Então, se pede para a companhia de uma sociedade anônima que conduza aos infiéis e selvagens da América do Norte até a civilização humana e um governo estabelecido e tranquilo. No caso da Espanha, também se falava a mesma coisa. No caso de Castela e Leão, o rei falava, para o ápice da civilização para o Papa era a conversão ao catolicismo. É interessante, né? Vamos ver se eu tenho aqui, notar o seguinte, que o objetivo principal, né, da companhia de Virginia London, a própria companhia diz que tem como objetivo a remoção da sobrecarga de pessoas necessitadas, material ou combustível para perigosas insurreições, e assim deixar ficar maior fartura para sustentar os que ficam no país. Olha só que coisa incrível, né? Então, a pretensão da companhia Virginia London é retirar pessoas pobres, pessoas necessitadas, que pode ser material, combustível para perigosas insurreições na Inglaterra, né? Levá-las para a América, né? E deixar na Inglaterra as pessoas assim mais abastadas, mais tranquilas, para que possam ter uma maior fartura para sustentar os que ficam no país. Então, é curioso, né? Qual é a diferença, né? Quando se fala que no caso de Portugal, né, para cá vieram gente que, né, que era mais ou menos a escória da sociedade, né? Qual é a diferença? Não me parece que haja uma diferença muito grande. Inclusive, né, se sabe, né, que essas empresas fizeram contratos de trabalho forçado voluntário, entre aspas, da mesma forma que os espanhóis vão fazer com os indígenas.
Os espanhóis não vão escravizar indígenas, eles vão forçar a trabalhar de maneira voluntária, o qual é simplesmente uma ficção jurídica. Também os ingleses vão fazer a mesma coisa com os ingleses pobres que vão trabalhar para as duas companhias na América. Eles vão fazer uns contratos são conhecidos como indenture servant, né? São servos, né? Temporários, né? Durante 10 anos vão prestar serviços, né? Braçais, vão trabalhar na América para a companhia e depois disso eles vão ficar com um pedaço de terra, uma certa propriedade sobre as ferramentas mínimas para trabalhar e então eles vão ser livres, né? Agora, o que vai acontecer? Esse é o projeto. O que vai acontecer de fato, né, é que isso não vai dar certo, né? Porque vai ter brigas internas entre os próprios colonos, que eles não se identificam entre si, não se juntam entre si, até porque a própria companhia não deixa, porque tem receio de que eles se juntem e se levantem contra a companhia, né? A companhia também tem interesses distintos do que tem os colonos, né? E a companhia tem interesses que não tem nada a ver com a coroa, né? Então, na verdade, em 1625, por volta de 1625, esse empreendimento comercial, né, que era o começo da colonização, depois de um começo corsário e pirata da colonização, também não dá certo. E há um terceiro momento, que é o terceiro momento que é o mais conhecido, o mais reconhecido, ou aquele que é identificado pela historiografia como o momento, né? Que é o que acontece com os pilgrims, né? Vou ler aqui para vocês, né? Líderes religiosos a partir de 1620, como John Robinson, William Brewster e William Bradford, eles chegam ao Massachusetts em 1620 a bordo do Mayflower. O Mayflower passa a ser uma espécie de símbolo, né, do começo da colonização, né? Tem o famoso dia do Thanksgiving, que tem até hoje, né? Que com a ajuda dos índios que sempre estiveram do lado deles, né? Eles pegam o milho da primeira colheita, as abóboras e o famoso peru, né? E até hoje, nos Estados Unidos, se comemora religiosamente o dia de Thanksgiving, né? É como um monumento, no sentido de uma lembrança, um memorial, né, do começo da colonização que deu certo. Agora, é interessante, né, que ter em conta o seguinte, que então isso daí é o que identifica a colonização nos Estados Unidos, mas é uma colonização WASP, né, White Anglo-Saxon Protestant, o Puritan, não são puritanos, né? São vamos dizer assim, o núcleo duro dos Estados Unidos, né? O núcleo originário dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos não é isso. Né? Mas é importante ter em conta, né, essa colonização, porque quando a gente faz as comparações com a colonização hispânica, ibérica, melhor dizendo, não tanto portuguesa quanto espanhola, eu não sei realmente se tem muitas diferenças. Eu vou ler para vocês o que as características que o Karnal dá no seu livro para ter como parâmetro de comparação, né? E aí perceber de fato se o que nos interessa mais, ter um viés cultural para entender e enxergar as diferenças e as semelhanças, ou ter um viés econômico de simples povoamento ou exploração. É uma questão para vocês pensarem. Os puritanos, protestantes calvinistas, né, tinham a crença de que era um novo Israel e que estava numa nova Canaã. Então tinha chegado num lugar eleito para um povo eleito. E tal como os hebreus no Egito, também eles foram perseguidos na Inglaterra. E tal como os hebreus, atravessaram o longo e tenebroso deserto oceano, né?
E tal como os hebreus, os puritanos receberam as indicações divinas de uma nova terra, né? E se realizou um pacto entre Deus e o seu povo, colonos puritanos. Então, a ideia de que há um povo eleito é uma ideia forte, não é uma ideia, não é uma ideia fraca, né? E a coisa é tão forte, vamos dizer assim, que quando se começa a trabalhar com a ideia de criar, e de fato foram criados, colégios e lugares de educação, né? Que depois vão dar a Universidade de Harvard ou Yale, né? Há um texto de 1647, o Massachusetts publica uma lei, né, falando da obrigação de cada povoado com mais de 50 famílias de manter um professor. Aí se fala, puxa, realmente é uma preocupação com a educação, né? Por isso que os norte-americanos são tão bem educados, muito diferente, por exemplo, do que o Brasil. Vamos com calma. Olha o que diz o texto da lei. Sendo um projeto principal do velho Satanás manter os homens distantes do conhecimento das Escrituras, como em tempos antigos, quando as tinham numa língua desconhecida, se decreta, para tanto, que toda municipalidade nesta jurisdição, depois que o Senhor Deus tenha aumentado sua cifra para 50 famílias, dali em diante, designará a um dentre seu povo para que ensine a todas as crianças que recorram a ele para ler e escrever, cujo salário será pago pelos pais, seja pelos amos dos meninos, seja pelos habitantes em geral. A proposta é boa, porque vai se ensinar a ler e a escrever a partir do momento que haja mais de 50 famílias. Mas o livro básico é a Bíblia, né? Isso é importante ter em conta. E isso dá conta também, né, do forte conteúdo puritano, do forte conteúdo moral e religioso, né, que existe na América, né? Vai se construir uma sociedade, né, principalmente no Massachusetts, com os puritanos, uma sociedade que depois vocês podem ver, por exemplo, no filme, agora é filme, mas também é um livro chamado A Letra Escarlate, né? É uma mulher adúltera que vai receber uma marca do A de adúltera, né? Vai receber uma marca, uma letra escarlate, para que todo mundo saiba e perceba que é uma adúltera, que é uma pecadora, né? Então, não há uma diferença muito grande com a Sharia muçulmana. É preciso que a vida privada também seja santa, seja diante de Deus, seja moralmente boa, moralmente correta, e que seja também vivido isto na vida pública, né? Então, há uma relação, uma imbricação clara entre Estado e Igreja, né? Essa igreja que é a igreja puritana, né? E os cargos públicos têm que ser assumidos, né, por boas e honestas pessoas puritanas, né? Esse sistema não vai dar assim também tão certo, ou seja, realmente vai vingar, né? Mas vai ter uma série de dissidências, né, que são as primeiras dissidências que vamos encontrar nos grupos protestantes, puritanos, né, que depois vão fundar as cidades de Connecticut e New Haven, que são dissidências dos puritanos, né? Posteriormente, vão chegar os Quakers, né, com William Penn, né? E vai ser um movimento muito mais difícil de definir. É o movimento Quaker, é um movimento muito mais democrático, muito mais igualitário, né? No cross, no crown, né? Não há coroa e não há cruz, quer dizer, não tem. Os quakers não aceitam símbolos, né? E não aceitam o rei, né? E não aceitam também uma liderança de pastor. Pelo contrário, para os quakers, cada homem é pastor, né? E por isso que muitos quakers, né, vão ser pessoas que vão adentrar na América, né? Vão adentrar no Oeste, né, com uma missão evangelizadora, né? E eles são os quakers, né,
que são responsáveis não apenas pela veia Quaker, né? Mas principalmente pelo Great Awakening, né? Que é um movimento do século XVIII, onde vai ser um movimento espiritual, moral, né? Revolucionário, né? Que vai provocar a grande acordada, né? O grande despertar, né? Dessa civilização que já estava um pouco aletargada, que estava um pouco adormecida, né? Em 1743, né, é descrito o grande despertar da seguinte forma: ultimamente, em alguns aspectos, as pessoas em geral têm mudado e melhorado muito em suas noções de religião. Parecem mais sensíveis ao perigo de apoiar-se em antigas experiências e estão mais plenamente convencidas da necessidade de esquecer o que está atrás e avançar, mantendo avidamente o trabalho, a vigilância e a oração enquanto vivam. Veja, isto aqui é uma percepção, né, de um pesquisador, um historiador norte-americano, de 1743, portanto, no meio do século XVIII, pouco antes do que vai acontecer na Europa, do Iluminismo e da Revolução Francesa. Acredito que é por causa disso, né, que o iluminismo, vamos chamar assim, o iluminismo norte-americano é diferente do iluminismo francês ou iluminismo europeu, né? Quer dizer, assim como o processo iluminista, né, na Europa é responsável pelo grande despertar, né, ou seja, aquela famosa afirmação de Kant, né, o que é o iluminismo? O iluminismo é atrever-se a pensar por si próprio, né? Ousa pensar por si próprio, não fica atrelado a dogmatismos religiosos, etc. Né? Então, esse momento na Europa vai ser um momento importante que vai ser responsável pelo que temos até hoje, o iluminismo próprio dos tempos atuais, do racionalismo, né? Da separação da razão e da fé, da igreja e do Estado, etc. Né? E, inclusive, um certo enfrentamento na esfera pública com relação à racionalidade e à religiosidade. Esse fenômeno não se dá nos Estados Unidos. Né? Esse fenômeno não se dá nos Estados Unidos, do meu ponto de vista, precisamente por isso. Né? Porque há um grande despertar, no momento, o iluminismo, o despertar norte-americano é um despertar religioso, promovido pelos Quakers, né? Não por ateus ou por, vamos chamar assim, não propriamente ateus, mas teístas europeus, né? Como diz aqui, como eu acabo de citar através do Karnal, né? Vejam só, há um despertar, há uma melhora espiritual e uma melhora intelectual da grande maioria da sociedade que voltam a lembrar da importância de trabalhar, vigiar e orar, né? Ou seja, estamos voltando aos princípios calvinistas, né? Dos Estados Unidos, né? Mas a oração, a religiosidade não é um elemento perturbador, nem um elemento estranho à vida pública, né? Pelo contrário, né? Os norte-americanos conseguem conviver tranquilamente, né? sem encontrar grandes problemas, né? Em jurar, num júri popular, né? Jurar por Deus, né? Numa Constituição que, jurada pelo presidente dos Estados Unidos, vai se pedir e vai se invocar o nome de Deus, né? É normal, né? Nas grandes desgraças e nos grandes acidentes e nas grandes hecatombes, né? Que o governador ou o presidente, né? Acabe fazendo uma oração, né? Pedindo que God bless America, né? Então, isto não é uma entrave, não é um problema nos Estados Unidos, né? Na América do Norte. Do meu ponto de vista, como digo, precisamente por causa desse grande despertar, né? Agora, é preciso ter em conta, né, que tudo isto tem uma conotação profundamente moral e religiosa. Né? Profundamente moral e religiosa.
E que, portanto, do meu ponto de vista também, não vejo tantas diferenças, né, entre uma colonização britânica ou uma colonização britânica protestante e uma colonização católica. As diferenças estão em outro lugar, ou seja, que há um sentimento de ser um povo eleito, de realizar uma missão divina e de convocar, né, ou então procurar criar uma nova terra e uma nova maneira de se relacionar com a religião, acho que não me parece que haja diferenças entre uns e outros. Né? Do meu ponto de vista, a grande diferença vai estar, né, no que tinha falado o Richard Morse com relação ao Vitória ou com relação ao Hobbes. Né? A colonização britânica, o pacto, o contrato vão ser com a exclusão dos indígenas. Né? Vai ter um pacto, um contrato social entre os colonos e o Estado que está sendo criado, ou os colonos e a coroa. Esse pacto depois vai ser cortado, vai ser quebrado. Né? Thomas Paine, né? Bem mais tarde, vai escrever o famoso livro, um panfleto chamado Senso Comum, precisamente para dizer que o pacto está eliminado, está cancelado o pacto. Né? Então, na América Hispânica, na América Portuguesa e na América Espanhola, há uma pretensão, em parte pelo catolicismo, há uma pretensão de universalidade. Então, os indígenas precisam estar integrados na sociedade. E essa insistência por parte da Espanha e de Portugal vai criar uma sociedade diferente. Né? Não estou dizendo que seja mais inclusiva e a outra menos inclusiva. Estou dizendo que é diferente. Né? Uma coisa é você criar uma sociedade com os indígenas à margem e outra coisa é criar uma sociedade com os indígenas dentro. Né? E isso vai dar uma diferenciação nas formas de proceder, nas formas de estabelecer as relações, nas formas de entender a dinâmica colonial. Bom, são 32 minutos. Essa aqui foi a parte 2 da aula 8. Com isso, acabamos a aula de hoje. Muito boa tarde.